Olá, sou o professor João Vitor Teodoro e realizarei essa videoaula como forma de revisão para a avaliação final da disciplina de Matemática Discreta. Como o conteúdo dessa disciplina é muito extenso, serei bem breve nesta gravação e falarei somente daqueles tópicos que serão cobrados na avaliação. Inicialmente, trataremos sobre a criptografia de Júlio César, que é uma das formas mais antigas de criptografia e uma das mais fáceis de se decifrar. Por exemplo, queremos criptografar a palavra criptar. Então necessitaremos de uma regra, que no caso específico da criptografia de Júlio César é substituir cada uma das letras pela sua terceira subsequente. Ou seja, utilizando essa tabela, basta substituirmos o A pela terceira subsequente, que é a D, a B pela terceira subsequente, que é a E, e assim sucessivamente. Por meio da tabela, esta substituição é facilitada, tanto para a criptografia, quanto para decifrar a palavra ou a frase criptografada. Então, para criptografar a palavra criptar, substituímos a letra C pela letra F, a letra R pela letra U, a letra I pela letra L, a letra P pela letra S, a letra T pela W, a letra A pela D e finalmente a letra R pela letra U. Então, a palavra criptar fica FULSWDU na forma criptografada. E para decifrar a palavra criptografada, basta substituir cada uma das letras da palavra pela sua terceira subsequente à esquerda. Por exemplo, o F substituído pela letra C, o U é substituído pela letra R e assim sucessivamente até retornarmos à palavra criptar. Como próximo tópico a ser tratado, falaremos sobre anagramas, que é a formação de outras palavras permutando as letras de uma palavra original. Novamente, trataremos da palavra criptar. Então, inicialmente, pensemos em quantas posições ou quantas letras temos na palavra criptar. No total, temos 7. Para a primeira letra do anagrama a ser constituído, temos 7 possibilidades. Uma escolha dentre as 7 letras da palavra criptar. Já para a segunda letra, temos 6 opções. Já para a terceira letra, temos 5 opções restantes, pois já utilizamos 2 anteriormente. Para a quarta letra, temos 4 opções, pois já utilizamos 3 anteriormente. Para a quinta letra, temos 3 opções, pois já utilizamos 4 anteriormente. Para a penúltima letra, temos 2 opções, pois já utilizamos as outras anteriormente. E para a última letra, só temos uma opção, que é a que resta. O que devemos fazer com esses valores? Multiplicar, pois em análise combinatória, quando utilizamos E, quer dizer que realizaremos o produto. Então, temos 7 opções para a primeira letra, E, 6 para a segunda, E para a terceira e assim sucessivamente, até a última letra. Este cálculo pode ser resolvido considerando apenas a expressão 7 fatorial. Então, constituímos assim a expressão dada pela permutação simples de 7 elementos, ou 7 letras. O R repete 2 vezes. Então, teremos uma permutação com repetição de um dos elementos 2 vezes, e o restante dos elementos repetindo uma única vez. E como realizar a correção nesse cálculo? Então, para cada uma das permutações possíveis de todas as letras, estamos contando 2 fatorial vezes a mais, por conta da repetição da contagem, considerando a unicidade das letras R. Então, dividiremos por 2 fatorial. Totalizando, então,
2.520 possibilidades, ou anagramas. Um próximo tópico a ser abordado é o conceito de combinações. Consideremos aqui que realizaremos um agrupamento, que é a palavra-chave do conceito de combinação, agrupamento, conjunto ou grupo de indivíduos ou de objetos, utilizando então as opções Diana, Bruno, Carla, Diego, Ellen e Fabiana. Porém, este grupo será formado apenas por 4 indivíduos. Então, quantas formas temos de formar este grupo? Lembremos que para a formação de um grupo, não se leva em consideração a ordem dos elementos. Ou seja, Ana, Bruno, Carla e Diego é equivalente a Diego, Carla, Ana e Bruno, por exemplo. Consideremos aqui, antes da desconsideração da ordenação, que temos 6 opções para o primeiro indivíduo a ser escolhido e 5 opções para o segundo indivíduo e 4 opções para o terceiro indivíduo e 3 opções para o quarto e último indivíduo. Porém, devemos efetuar uma correção neste cálculo, pois contamos mais de uma vez o mesmo grupo, por conta simplesmente da ordenação dos elementos. E esta contagem foi exatamente a permutação de 4 elementos. Portanto, dividamos por permutação de 4 indivíduos o cálculo realizado anteriormente. Assim, obtemos a expressão de combinação simples. Caso na avaliação apareça um problema de combinação, vocês podem aplicar diretamente a expressão de combinação. Porém, todos devem ter a ideia de onde surgiu esta expressão, que veio de uma expressão que no caso do exemplo citado é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por permutação de 4 indivíduos. Este cálculo de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 é o arranjo de 6 indivíduos tomados 4 a 4. Então, neste caso, temos 15 possíveis grupos formados com 4 indivíduos, dos quais escolheremos dentre Ana, Bruno, Carla, Diego, Ellen e Fabiana. Como próximo tema, falarei sobre equações diofantinas, como, por exemplo, a equação x mais y mais z mais w igual a 10, onde x, y, z e w devem ser inteiros, positivos ou nulos. Podemos associar esta equação a vários problemas. Por exemplo, posso escolher 10 itens dentre 4 produtos. Então, eu posso escolher, por exemplo, 3 unidades do primeiro item, 1 unidade do segundo, 0 unidades do terceiro e 6 unidades do quarto item. E, no nosso caso, queremos saber quantas soluções temos para uma equação diofantina, ou seja, que aceita valores inteiros, positivos ou nulos. Para isso, podemos representar, como neste caso, o número 3 como 3 unidades, o número 1 como 1 unidade, o 0 não colocamos nenhuma unidade, e o número 6 como 6 unidades. E pensaremos neste problema de forma a utilizar análise combinatória. Então, o número de soluções da equação diofantina é o número de permutações desse conjunto de 13 elementos formados por 10 unidades mais 3 somas. Dado que as unidades repetem 10 vezes, ou seja, cada unidade é igual a outra, e as somas também são iguais, ou seja, repetem 3 vezes. Então, podemos efetuar uma contagem das soluções de equações diofantinas utilizando permutação com repetição. No nosso caso, permutação de 3 elementos, em que 10 repetem e 3 também repetem, tornando então a quantidade de soluções igual a 200
e 86. E como último assunto, trataremos sobre probabilidade, que neste caso será apenas a probabilidade de Laplace, que é o caso que considera um espaço amostral finito com eventos elementares equiprováveis, ou seja, com a mesma probabilidade de ocorrência. Por exemplo, ao considerar um experimento aleatório dado pelo lançamento de 3 moedas, trataremos por sua ordenação como sendo a primeira observação o resultado obtido na primeira moeda, a segunda observação o resultado obtido na segunda moeda e uma terceira observação referente à terceira moeda, onde trataremos aqui por questão de espaço, por letra C representando cara e letra K representando coroa. Então, ao lançar 3 moedas, temos 2 possibilidades para a primeira moeda e 2 possibilidades para a segunda moeda e 2 possibilidades para a terceira moeda. Então, realizando o cálculo, utilizando a análise combinatória, 2 vezes 2 vezes 2, temos 8 possibilidades. E aqui no nosso caso, já apresentamos o espaço amostral, com todas as possíveis obtenções no nosso experimento. Para calcular as probabilidades, basta observar esse espaço amostral. Para espaços amostrais maiores, devemos utilizar propriedades e teoremas da probabilidade. Por exemplo, ao questionar sobre a probabilidade de obtermos 3 faces iguais no experimento aleatório, basta dividir a quantidade de observações de interesse, que no caso são 2, pela quantidade total de observações possíveis. Então, a probabilidade é 2/8. Podemos também aplicar probabilidade condicional. Por exemplo, qual a probabilidade de obter cara na segunda moeda, dado que obtemos 2 caras no lançamento de 3 moedas? Então, vamos considerar um espaço amostral reduzido, pegando apenas aqueles 3 casos onde temos 2 caras. E temos a segunda moeda com face cara em 2 dos casos. Então, a probabilidade de obter cara na segunda moeda, dado que temos 2 caras, é 2/3. E podemos utilizar também a união de eventos, como por exemplo, ao questionar qual a probabilidade de obter 2 caras ou cara na segunda moeda. Então, basta observar, são 5 casos num total de 8 possibilidades, fornecendo então uma probabilidade de 5/8. Espero que esta aula de revisão tenha tirado boa parte das dúvidas sobre os conceitos abordados, pois serão os mesmos que serão cobrados na avaliação final. Bons estudos e até a próxima disciplina.